ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, o deputado licenciado pelo Partido dos Trabalhadores, Paulo Pimenta, esteve numa reunião com a diretoria da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão. Eu estive lá presente, né, conversei com ele pessoalmente, e ele falou com a reportagem da Rádio Agerte com relação ao combate à fake news e à regulação das plataformas das plataformas digitais no Brasil. A Pimenta, que esteve nessa reunião com a diretoria da Agerte, e falou a reportagem da Rádio Agerte com o Eduardo Liais. O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta, participou da reunião mensal da diretoria da Agerte, realizada desta vez em Osório. Essa foi a primeira vez que um ministro do setor esteve presente em um encontro da entidade. Pimenta, numa entrevista coletiva, falou de diversos temas, começando pelo combate às fake news. Nós entendemos que a radiodifusão profissional, as emissoras de rádio, as emissoras de TV, elas são fontes confiáveis. Cada vez mais elas devem ser fontes confiáveis. Que a população tenha segurança naquilo que elas transmitem. E, portanto, uma ferramenta importante de combate às fake news e à desinformação. Essas emissoras, elas têm hoje todo um protocolo, toda uma legislação. Que, por outro lado, as plataformas, né, elas não têm. Né? E nós precisamos, portanto, estimular cada vez mais o trabalho dessas emissoras, e nós entendemos que elas são parceiras e vão ser convidadas para participar conosco desse esforço de combate às fake news. Respondeu se existe um debate sobre a regulamentação da mídia. Na verdade, nós estamos tratando de outro assunto. O que hoje o mundo inteiro está discutindo é uma coisa chamada de regulação das plataformas. A discussão que o mundo inteiro está fazendo, e hoje nós temos legislação aprovada em vários países, ela diz respeito à seguinte questão: as plataformas que transmitem conteúdo, elas devem ter algum nível de responsabilidade sobre o conteúdo que elas transmitem ou não. Uma rádio, ela é responsável pelo conteúdo que ela veicula. Uma TV é responsável pelo conteúdo que ela veicula. As plataformas devem ou não ter responsabilidade? Eu, particularmente, entendo que sim. Cada país está buscando uma regulamentação sobre isso. E nós temos que ter também uma regulamentação no Brasil. Então, o debate que diz respeito hoje ao país é regulação das plataformas, se elas devem ou não ter responsabilidade sobre o conteúdo veiculado. Paulo Pimenta explicou a diferença entre os tipos de conteúdos. Existe uma diferença entre conteúdo individual e conteúdo monetizado ou impulsionado. Quando um usuário posta alguma coisa, é uma manifestação individual dele. Quando ele bota dinheiro, quando ele impulsiona, quando ele monetiza, ele passa a ser mídia. Aí não é mais uma manifestação individual. Aí é um conteúdo que tu transforma num conteúdo midiático, e, portanto, ele deve ser responsabilizado. Então não se trata aqui de alguém ter que responder, né? A pessoa vai responder na justiça, se ela publicar uma inverdade, uma calúnia, né? Agora, na medida que você produz um conteúdo de forma intencional, um conteúdo de desinformação, um conteúdo ilegal, um conteúdo criminoso, e você impulsiona esse conteúdo, ele não é mais uma manifestação individual. Aí ele é um conteúdo midiático e, portanto, ele deve ser responsabilizado. Tem prazo para esse debate avançar, ministro? Existem vários projetos tramitando hoje no Brasil. Eu entendo que até o final do primeiro semestre nós já deveríamos ter um desenho daquilo que nós entendemos que é, né, um marco legal para a responsabilização das plataformas no Brasil sobre o conteúdo que elas veiculam. Ouvimos o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, Paulo Pimenta, para a Rádio Agerte, Eduardo Liais. Perfeito, Eduardo. Eu estive presente na reunião, na condição de diretor da Agerte, conversei pessoalmente com o ministro, né, o deputado, né, e ele, no que a gente conversou, ele lembrou dos tempos que dava entrevista aqui à Rádio Tupã, muito tempo atrás, né, quando tinha aquele debate da questão da soja transgênica ser liberada ou não. Ele era ministro da Agricultura naquela época, ele até brincou, olha, eu dava mais entrevista à Rádio Tupã do que a Globo News, né. A Rádio Tupã tinha mais informações antes até do que a Globo News nas informações aí com relação àquele período. E combinamos de um momento que for oportuno, né? Ele está com a agenda extremamente lotada, o que é natural, né? É um ministro do setor das comunicações, ele abre a agenda diariamente com o presidente Lula, então, né, no horário da manhã, principalmente, é bastante difícil de ele conseguir
falar conosco, mas se comprometeu, disse que vai falar com a audiência da Tupã, como já faz há muitos anos, e vai trazer essa informação, né? Ele conversou por cerca de 50 minutos com a diretoria como um todo, né? Trocamos ideias de vários aspectos. Essa questão da regulação foi muito tratada lá também. Como ele colocou, resumidamente na entrevista, né? O rádio, a imprensa, digamos assim, tradicional, né? O rádio, a televisão, eles são regrados por legislações, e essa legislação não devem ser alteradas, não é essa a intenção. A intenção, segundo ele transmitiu lá, é de haver responsabilização quando se utilizar de forma midiática, de forma de negócio, de divulgação, patrocinado ou monetarizando, como é agora a expressão que se usa mais, né? Ganhando dinheiro em cima da transmissão, aí se transforma em mídia, que é o caso de rádio e televisão. E aí eles argumentam de que não há nenhuma responsabilidade sobre a empresa que ganha dinheiro com relação a isso, diferente do rádio e da televisão, que sim, toda aquela informação que é divulgada numa rádio, numa TV, ela é de responsabilidade da emissora. Né? A emissora é responsável por ter colocado, independente da pessoa que colocou aquela informação ou que trouxe aquela informação. É evidente que se for uma informação que esteja com equívoco, que esteja errada propositalmente, a emissora vai processar quem deu a informação errada. Mas ela é quem tem que responder para a audiência e principalmente para a sociedade como um todo, né? Isso foi um tema bastante longo, né? Nós conversamos durante 50 minutos, nós, que eu digo a diretoria lá, nós estávamos em 26 colegas lá, almoçamos com o ministro, né? Além do ministro também estavam presentes lá, depois a gente vai ouvir também, estavam lá presentes a secretária de comunicação do governo do estado do Rio Grande do Sul, né? A Tânia Moreira, que era secretária do governo anterior, na gestão anterior, e continuou secretária agora nessa nova gestão de Eduardo Leite, e teve uma longa conversa conosco lá também, muito satisfeita com o período que o rádio esteve presente junto ao governo do estado, levando as informações durante o período da pandemia. Ela salientou que houve, a audiência da Tupã deve lembrar, houve por um período um programa de 5 minutos que o governador falava, trazendo informações, a posição oficial do governo do estado com relação à questão da pandemia. Isso era um espaço contratado pelo governo do estado para divulgar nas emissoras de rádio do interior do estado. E a Tânia disse que foi de extrema importância, né? O retorno que eles tiveram foi muito relevante com relação à segurança que as pessoas estavam recebendo a informação direto da fonte, sem distorção, para que as pessoas tivessem essa informação. A Tânia também comentou, ela foi um pouco mais sintetizada o seu encontro. Nós tivemos um encontro com ela de cerca de 30 minutos. Né? Também o presidente da FAMURS, agora me falhou o nome, é um prefeito de Restinga Seca, que é o presidente da FAMURS agora, também muito gentil, nos atendeu e falou da importância para os municípios utilizarem a radiodifusão como um veículo de comunicação tradicional e com responsabilidade, também nessa mesma linha da questão da desinformação, da hoje chamada fake news, né?